Olá, hoje eu quero falar sobre a oração intercessória. No último vídeo eu falei sobre o valor, a importância da oração, mas deixei no ar uma pergunta sobre o que nós devemos fazer em meio a tantas trevas, tanta escuridão. Comecei falando da oração, mas não dei prosseguimento e eu gostaria de falar agora. Sabe, muitas vezes a gente vê a situação ruim em que a gente vive, mas a gente apenas se senta, se lamenta, reclama, xinga, critica pessoas, grupos políticos, filosofias humanas, perversas, mas a gente não se posiciona, sabe? Eu falei no último vídeo que nós somos agentes do reino, nós somos agentes do rei, nós somos filhos do rei. E cabe a nós, sabe, expandir o reino. Foi isso que Jesus nos chamou, né? Mas nós não nos posicionamos, sabe? A gente só fica ali, talvez até meio espantados com o que está acontecendo, reclamando, e a gente não faz nada efetivo. E eu deixei uma pergunta, né, no último vídeo, sobre o que a gente pode fazer, que armas a gente pode usar. Eu estou lendo agora um livro de Cindy Jacobs, que é Possuindo os Portões do Inimigo. E nesse livro tem alguns testemunhos de alguns líderes religiosos, né, que me impactaram um pouco, sabe? Que traz um pouco esse peso da responsabilidade que está sobre os nossos ombros, sabe? Quando a gente percebe que as coisas não estão bem, que aqueles, por exemplo, que estão em posição de liderança, de governo, estão aprovando leis injustas, estão propagando ou, sabe, aprovando certas atitudes, certos comportamentos que são contrários à Bíblia, defendendo, inclusive, o peso da nossa responsabilidade. Se eles estão agindo, se o pecado está proliferando, se a violência está aumentando, se tudo está ruim, de uma certa forma, é nossa culpa. Nós, cristãos, é nossa culpa. Porque nós somos os agentes do reino para mudar como a terra está, como a situação do nosso país, nosso planeta está. Sabe? A nossa omissão, sabe, como agentes do reino, permite que as trevas, que as forças do mal avancem. Entende? Então a gente precisa realmente tomar uma posição. Cabe a nós, como igreja, deter o avanço do mal. Sabe? Cabe a nós fazer algo. Mas o que a gente vai fazer? Foi a pergunta que eu deixei no outro vídeo. Vamos usar as armas do mundo? Vamos discutir como eles discutem? Ou acusar como eles acusam? Ou brigar como eles brigam? Não. As nossas armas não são carnais, mas espirituais. Os nossos inimigos não é carne e sangue, mas os principados e as potestades. Então a nossa luta tem que ser diferente. E a arma mais poderosa que a igreja tem é o amor, é o perdão, é a oração. Tiago ele fala, né, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tiago também vem falando que muitas vezes a gente não recebe o que pede, não recebe aquilo que a gente quer porque a gente não pede, a gente não sabe pedir, a gente não sabe orar. Entendeu? Então a gente precisa aprender a usar essas armas que Deus nos colocou pra gente, que está em nós, que a gente tem condições de usá-las.
A gente precisa aprender a usá-las, a manuseá-las. Só que eu quero deixar claro que eu fiz questão de anotar para não esquecer. Para que a gente não comece a se inflar de orgulho, achar que a gente pode, que a gente não consegue nada sem o Espírito Santo, sabe? A gente tem essas armas, mas precisamos usá-las com a ajuda do Espírito Santo. Eu falei no último vídeo que a igreja que a igreja primitiva conseguiu mudar o seu mundo, né? A sua região, o seu tempo. Mas eles fizeram isso com a ajuda do Espírito Santo. Então a gente precisa disso, porque sem ele nada podemos fazer. Então precisa haver uma comunhão íntima entre nós e o Espírito, para que essas armas elas sejam de fato efetivas. Precisamos da direção dele, mas também não podemos deixar ou não querer, ou simplesmente não fazer nada e achar que o Espírito Santo fará tudo. Não, nós somos as ferramentas, os meios pelos quais ele vai utilizar para fazer a obra dele. Nós trabalhamos em conjunto, em unidade, em união com ele. Isso é o que Deus deseja. Então, eu quero deixar bem claro que tudo vai se resumir a estarmos com ele, andarmos com ele. Então, quando eu estou com ele, quando eu ando com ele, quando eu sou sensível à voz dele, aí eu consigo preparar o caminho para o Senhor. Porque o Senhor, ele quer se manifestar no nosso meio. Mas ele precisa que eu e você estejamos alinhados com ele, para que as coisas fluam naturalmente. Então, eu convido você, aquele convite que eu fiz lá no início, né, de andar na presença dele, aceite. Não saia da presença dele, permaneça na presença dele, porque ele vai te levar para onde ele quer que você vá. E no caminho por onde você passar, coisas maravilhosas vão acontecer. Tem que acontecer, precisam acontecer. Porque um rio flui de dentro de você. E por onde o rio de Deus passa, traz vida. Então, por onde você e eu passarmos, tem que haver vida. Então, eu convido você. Eu mesmo me coloco nesse lugar. Eu não posso, eu não quero. Eu preciso estar na presença de Deus. Vamos permanecer nesse propósito de estarmos com Ele. Essa é a nossa responsabilidade. O resto é com Ele. Vamos juntos.